Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós estudaremos transitividade e intransitividade verbal. Nós vimos nas aulas anteriores, sobre sujeito e predicado. Sujeito é aquele que exerce a ação do verbo, é sobre quem ou o que estamos falando. E o predicado é toda a informação que se tem sobre o sujeito. Então, o exemplo que temos aqui é: Maria comprou um carro. Primeira coisa que eu já ensinei é achar o verbo. É o verbo comprou. Fazendo a perguntinha para o verbo, eu acho o sujeito. Quem é que comprou um carro? Maria. Então, Maria é o sujeito da oração. E qual é a informação que eu tenho sobre Maria? Comprou um carro. Comprou um carro é o meu predicado, tudo isso. Lembrando aqui, que o predicado, ele obrigatoriamente tem verbo. Todo predicado tem verbo. Então, nós vamos focar os estudos no predicado e no seu verbo. Para isso é importante lembrar que todo predicado obrigatoriamente tem verbo. Então, vamos ver alguns exemplos. Ana comprou uma bolsa. Verbo comprou. Quem é que comprou? Ana. Ana é o sujeito. Qual é o predicado? Comprou uma bolsa. É informação do sujeito Ana. Esse é o predicado. O que eu encontro no predicado? O verbo. B. Choveu. Choveu é o predicado. Nossa, mas pode ter apenas o predicado, então? Pode. Pode ser formado apenas pelo verbo? Dependendo do verbo, pode. Choveu é um fenômeno da natureza. Eu já entendi o que eu quis dizer, que choveu, tá? Exemplo C. Gosto de bolo de chocolate. Aqui, qual que é o verbo? Gosto. Como nós vimos nas aulas anteriores, aqui, nesse caso, o sujeito está oculto. Quem é que gosta de bolo de chocolate? Eu. O eu não aparece. Ele está oculto, é o sujeito desinencial. Então, eu tenho apenas o predicado. Gosto de bolo de chocolate. O que eu encontro no predicado? O verbo gosto. D. Paulo chorou. Qual que é o verbo? Chorou. Quem é que chorou? Paulo. Paulo é o sujeito. Tudo bem? Paulo é o sujeito. Qual a informação que eu tenho de Paulo? Que ele chorou. Chorou é o predicado, formado pelo verbo. Observe que em todos os exemplos acima, no predicado há um verbo. Não importa se o sujeito está ou não na oração. Os verbos são comprou, choveu, gosto e chorou. Observe que os sujeitos Ana e Paulo não fazem parte do predicado. Presta atenção. Não fazem parte do predicado. Então, vamos voltar aqui. Exemplo A. Ana é o sujeito. O sujeito Ana faz parte do predicado? Não. No exemplo D de dado, Paulo é o sujeito. Paulo faz parte do predicado? Não. O que eu encontro em cada um desses predicados? Um verbo. O verbo comprou, o verbo choveu, o verbo gosto e o verbo chorou. Tá bom? Com relação ao verbo, ele pode estar sozinho no predicado ou pode vir acompanhado por outras palavras que darão sentido a ele. A ele quem? Ao verbo. Vamos parar aqui. Nos exemplos acima, qual é a oração em que o verbo está sozinho no predicado? O verbo choveu e na alternativa D, o verbo chorou. Então, nessas duas, a B e a D,
o verbo está sozinho no predicado e ele não vem acompanhado de nenhuma outra palavra após ele. Depois de choveu, eu tenho outras palavras? Não. Depois de chorou, eu tenho outras palavras? Também não. Então, com relação ao verbo, ele pode estar sozinho no predicado ou pode vir acompanhado por outras palavras que darão sentido a ele. Ou seja, que completarão o seu sentido, sendo chamadas de complementos verbais. E isso vai depender do significado de cada verbo na frase. Então, olha aqui o exemplo A. Ana comprou uma bolsa. O predicado comprou uma bolsa. Verbo comprou. Tem alguma palavra após o verbo comprou? Sim, a palavra uma e a palavra bolsa. Uma bolsa é o complemento, é o que completa o sentido do verbo comprou, que depois eu vou explicar isso melhor ali lá para frente. No exemplo C, gosto de bolo de chocolate. Cadê o verbo gosto? Tem palavras depois dele? Sim, o de, o bolo, o de e o chocolate, formando de, bolo de chocolate. Completou o sentido do verbo gosto. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa o quê? Gosta de quê? De bolo de chocolate. Porque quem compra, compra alguma coisa o quê? Compra o quê? Uma bolsa. Porque se eu simplesmente disser Ana comprou, fica sem sentido. Comprou o quê? Uma casa, uma roupa, um brinco? Não sabemos. Eu gosto. Se eu simplesmente disser eu gosto, tá, gosto de quê? Tem que ter um complemento. Eu posso imaginar que eu gosto de qualquer coisa. Então, se eu não tiver palavras que completem o sentido do verbo gosto e do verbo comprou, fica sem sentido. Observe os exemplos A e D novamente. Ana comprou uma bolsa e Paulo chorou. Olha aqui. Vamos prestar atenção somente no que se diz respeito ao predicado. Qual que é o predicado mesmo? Comprou uma bolsa. Depois de comprou, tem complemento? Tem. Qual que é esse complemento? Uma bolsa. Então, uma bolsa é o complemento, porque completa o sentido do verbo comprou, pois quem compra, compra alguma coisa o que. Agora, olha aqui o exemplo D de dado. Paulo chorou. Tem palavras depois do verbo chorou? Não, não tem palavras, ou seja, não tem nenhum complemento. Está sem complemento verbal. Então, complemento verbal é a palavra que completa o sentido do verbo, certo? Então, olha aqui. Se eu falar chorou, eu já entendo o que o verbo significa. Chorar. Não preciso de mais nada para explicar e dar sentido a isso. Paulo chorou. Já está com sentido completo, certo? Não precisa de mais nada para entender isso daqui. A mesma coisa, choveu aqui no exemplo B aqui. Choveu. Precisa de mais alguma coisa para eu entender o que é chover? O que está acontecendo? Não. Eu já entendi que choveu, ou seja, caiu água lá do alto, né? Do céu, caiu água, choveu, ponto, basta, não precisa de mais nada. Então, aqui vocês podem perceber quando, então, um verbo necessita de um complemento e quando um verbo não precisa de um complemento. O verbo comprou pede um complemento, uma bolsa. Já o verbo chorou não necessita de complemento. Agora, essa explicação. Complementos verbais são palavras que completam o sentido do verbo, como eu já expliquei lá em cima, são necessárias, são importantes para que o verbo tenha seu sentido completo. E se retiradas, fazem falta. Então, olha aqui, mais uma vez. Ana comprou. Comprou o quê? O verbo comprar necessita de complemento. Simplesmente, se eu chegar para vocês e falar, olha, Ana comprou.
Comprou o quê, professora? Se eu chegar para vocês, gente, eu comprei, tá? Comprou o quê, professora? Entenderam? Precisa de mais alguma coisa para que eu possa ter um sentido completo desse verbo. Agora vamos entender o que são verbos transitivos e verbos intransitivos. É o que nós entramos em transitividade e intransitividade verbal. Verbos transitivos são aqueles que, prestem bem atenção, obrigatoriamente, pedem o quê? Complemento para ter o seu sentido completo. Ana comprou uma bolsa. Comprou uma bolsa, como eu disse, é o predicado, é a informação do sujeito Ana. O verbo é comprou. Se disser apenas Ana comprou, ficará sem sentido, pois quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Neste caso, é obrigatório um complemento verbal. Não basta apenas dizer que Ana comprou, ficando com sentido vago, ou seja, vazio. Portanto, o complemento do verbo é uma bolsa e o verbo é transitivo. Então, quando é que o verbo é transitivo? Quando ele necessita de um complemento para que ele tenha o seu sentido completo. Outro exemplo, eu gosto de bolo. O verbo é gosto. Se eu disser apenas gosto de, ficará sem sentido, pois quem gosta, gosta de alguma coisa de que ou o que. Gosto de que? De bolo. De que eu gosto? De bolo. Vocês veem que tem uma preposição aqui, tá bom? Neste outro exemplo também é obrigatório um complemento verbal. Não basta apenas dizer que eu gosto, ficando com sentido vago ou vazio. Portanto, o complemento do verbo é de bolo e o verbo é transitivo. Então, gente, reforçando, toda vez que o verbo pedir, necessitar de um complemento verbal, ele é considerado um verbo transitivo. Agora, verbos intransitivos. O que significa? São aqueles que não pedem complemento. Exemplo, Paulo chorou. Vamos nos atentar ao predicado formado pelo verbo chorou apenas. O verbo chorou é, olha aqui, intransitivo. Eu pus até em vermelho, intransitivo. Tem esse in aqui. Ele formou o predicado. Isso nós já sabemos. Eu expliquei lá em cima, tá? O predicado ele pode ser formado apenas pelo verbo e mais nada. Então, o verbo chorou, ele é intransitivo. Ele formou o predicado e está o quê? Sozinho, sem o auxílio de outras palavras. Ou seja, não precisa de um complemento para ter sentido completo. Tudo bem? Então, o verbo chorou é intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de um complemento para ter o sentido completo. Ele fica sozinho no predicado, certo? Sem o auxílio de outras palavras. Tem palavras depois dele? Não. No predicado, ele está sozinho. Pode, aqui nesse caso, eu sei que o verbo chorou, se eu disser Paulo chorou, eu falo assim, quem chora, chora. Pronto, eu já entendi a informação. Não preciso de mais nada para que esse verbo aqui tenha um significado. Pode acontecer que os verbos intransitivos venham acompanhados de palavras que são apenas circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, causa e que se tiradas não fazem falta, ou seja, não são
necessárias. Porque é o seguinte, nos verbos transitivos que nós vimos lá em cima, os verbos necessitam obrigatoriamente de outras palavras para terem sentido completo. E se essas palavras forem tiradas, o verbo fica sem sentido. Já os verbos intransitivos, normalmente, geralmente, na maioria das vezes, eles vêm sozinho, que é a regra. Estarem sozinhos, como no caso o verbo chorou, sozinhos no predicado e não vêm acompanhados por nenhuma palavra, porque por si só ele já tem o seu sentido completo. Mas pode acontecer de vir acompanhados de palavras, mas de palavras que se eu tirá-las, o verbo não perde o seu sentido do mesmo jeito, ele continua tendo sentido completo. Que palavras são essas? Palavras que me indicam quando, onde, de que forma aconteceu, que é o modo, quanto, que é a intensidade, o porquê, que é a causa, e assim por diante. Então, se eu falo assim, Paulo chorou muito, né? Aqui, ó, Paulo chorou muito naquele momento. Chorou muito naquele momento é o predicado. Observe que após o verbo intransitivo chorou, existem outras palavras. Quais são essas outras palavras? O muito, a palavra naquele e a palavra momento. Estou mudando de cor para vocês, perceberem isso, certo? Então, olha só. Aqui tá ruim. Espera só um pouquinho, pessoal. Olha aqui. Observe que, após o verbo intransitivo chorou, existem outras palavras, como eu disse, o muito, o naquele e a palavra momento. O muito indica o quê? Intensidade, ou seja, o quanto Paulo chorou. Quanto que Paulo chorou? Muito. O naquele momento indica o quê? Circunstância de tempo. Tudo isso daqui, naquele momento, me indica tempo. Quando é que Paulo chorou? Naquele momento, certo? Então, eu tenho 3 palavras. Uma palavra é muito, que é o que me indica o quanto ele chorou, intensidade. E as outras 2 palavras me formam uma circunstância de tempo, naquele momento. É quando ele chorou. Então, se eu tenho essas palavras, elas não são palavras necessárias, porque eu posso tirá-las. E eu tirando essas palavras, o verbo chorou continua da mesma forma com o seu sentido completo. No entanto, vocês viram lá em cima o exemplo que eu coloquei. Simplesmente Paulo chorou, certo? Aí eu acrescentei essas outras palavras. Essas outras palavras são apenas circunstâncias. Não são palavras necessárias. Elas fizeram falta aqui em cima? Não, elas não fizeram falta. Então, eu posso tirá-las daqui. Tirando essas palavras, o verbo continua com seu sentido completo. Vamos supor que eu tire a palavra muito. E fique apenas, Paulo chorou naquele momento. Eu não consegui entender da mesma forma o significado, o sentido do verbo chorou? Sim, continua do mesmo jeito. Se eu continuo com a palavra chorou, muito, quer dizer, e tiro naquele momento. Se eu tirar o naquele momento, Paulo chorou muito. O verbo chorou mudou de sentido? Não, continuou do mesmo sentido. Então, vocês perceberam que quando eu tirei essas palavras, o verbo permaneceu com o seu sentido completo. Então, essas palavras são necessárias? Não, não são. Elas não são consideradas complementos verbais. Tudo bem? Apenas circunstâncias.
Paulo chorou já é o suficiente para a mensagem ser transmitida, sem precisar colocar mais palavras para entender. Agora nós vamos para os exercícios. Retire das frases abaixo os verbos. Então, em cada frase aqui terá um verbo. O que vocês vão fazer? Copie esse verbo, tirando ele da frase. Apenas o verbo. Então, é para vocês encontrar o verbo e retirá-lo da frase. Copia no caderno, tá? Ah, tem aqui também. É na hora de digitar, aconteceu esse espaço aqui, certo? Não tem problema, tá, gente? Ó, então, vai até a letra N, tudo bem? Então, tudo isso daqui é o exercício 1. Em cada uma das frases tem um verbo e vocês vão ter que tirar o verbo da frase. O exercício 2. Depois de ter encontrado, então presta muita atenção, porque o exercício 2 tem a ver com o exercício 1. Então, depois de ter encontrado o verbo de cada frase do exercício anterior, olha o que está pedindo. Retire apenas. Apenas. O quê? O predicado. Retire apenas o predicado das mesmas frases. Então, eu vou fazer como exemplo a letra A. Mamãe comprou sapatos novos. Qual que é o verbo? O que você tem que fazer no exercício 1? Retirar o verbo. Encontrou o verbo, que é o verbo comprou? O que vocês vão ter que fazer? Copia ele. Um A e copia o verbo comprou. Tá. Aí, o que o exercício 2 está pedindo? Para que você retire apenas o predicado das frases do exercício 1. Então, pegando o exercício 1A, qual que é o predicado do verbo da frase da letra A? Comprou sapatos novos. Tudo isso daqui é o predicado. Eu vou sublinhar para vocês saberem. Professora, mas não era para tirar o verbo? No exercício 1, é para treinar a cabecinha de vocês a encontrar, a achar o verbo, tá? Então, no exercício 1, encontrou o verbo, no caso é o comprou da letra A, copia o verbo lá, comprou. Já no exercício 2, o que tem que fazer? Copiar, retirar o predicado. O predicado, eu disse que obrigatoriamente tem que ter o verbo. Então, o predicado é da palavra, a partir do verbo comprou para frente. Então, qual que é o predicado do exercício A? Comprou sapatos novos. Então, no exercício 2, vocês coloquem assim, no caderno. A. E copie o predicado. Comprou sapatos novos, tá? Por exemplo, ó, que aqui eu não deixei espaço de linhas, mas vocês fazem no caderno. Qual que é o predicado? Tudo isso daqui. Comprou sapatos novos. Aí, entenderam o que é para fazer? No exercício 1, em cada frase, encontra o verbo, vai lá no caderno e põe 1A. Põe o verbo. Aí põe a letra B, põe o verbo. Letra C, põe o verbo até a letra N. Foi para o exercício 2. Você vai fazer a mesma coisa. Letra A. Aí você vai ter que retirar o predicado. Qual que é o predicado? Comprou sapatos novos. B. Qual que é o predicado da B? Aí vocês vão ter que ver qual que é o predicado e copiar. C. Vocês vão ter que achar o predicado e copiar. Lembrando que o predicado tem que ter o verbo. O sujeito não faz parte do predicado. Ah, professora, mas não tem sujeito. O sujeito não aparece. Não tem problema. Se ele não aparece é porque vai ter apenas o predicado e você copia do mesmo jeito. Então, de repente, a frase inteira vai ser apenas o predicado. Entendeu? Exercício 3. Exercício 3. Marque com um X as frases abaixo
em que o verbo destacado não está com o seu sentido completo, necessitando desta forma de um complemento. Então, vocês vão ler todas as frases com atenção. Em cada uma delas, o verbo está em negrito, está destacado. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que saber, perceber se esse verbo está com o seu sentido incompleto, vazio, vago, ou seja, necessitando de um complemento, de palavras que deem sentido ao verbo. Então, vamos fazer... Então, aí vocês vão ter que encontrar também... Então, vocês vão ter que perceber isso e vão ter que perceber também as frases em que o verbo está já com o sentido completo, para vocês perceberem a diferença. Então, olha aqui. O X é para marcar naquela que o verbo precisa de complemento. Então, ó, fui ao mercado e comprei. E aí, gente? Comprei está em destaque, é o verbo. Fica só desse jeito? Ou precisa de palavras depois do verbo comprar para dar sentido a ele? Pensa um pouquinho. Quem compra? Compra alguma coisa o quê? Se eu simplesmente chegar, ó, gente, eu fui ao mercado e comprei. Comprou o quê, professor? Então tem que ter complemento. Aí vocês vão fazer o quê? Marcar um X. Certo? Tudo bem? Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Marcar um X, tá? Somente em quais frases mesmo? Naquelas em que o verbo destacado não está com o seu sentido completo. Mas olha aqui. Ana sorriu. Sorriu é o verbo em destaque. É o verbo sorrir. Ele já está com o seu sentido completo ou não? Eu já consigo entender o que a informação sobre o sujeito Ana. O que eu tenho de informação do sujeito Ana? Que ela sorriu. O que é sorrir, gente? É dar risada, não é? Dizendo assim, não gargalhada. Sorrir, fazer aquele movimento com a boca no rosto que demonstra que sorriu. Eu já entendi o que é sorriu. Eu não preciso de mais nada para explicar. Eu não preciso de nenhum complemento. Então, vocês vão assinalar essa frase aqui? Não. Por quê? Porque o verbo sorrir, por si só, já tem o seu sentido completo. Agora, exercício 4. Leia as palavras abaixo. Quais palavras? Que estão nesse retângulo aqui, tudo isso. Leia as palavras abaixo. Completando com estas mesmas palavras apenas as frases do exercício anterior. Qual é o exercício anterior? O exercício 3, que você marcou com X, dando desta forma sentido ao verbo. É necessário que reescreva essas frases. Então, vamos lá. Na letra A, eu marquei com um X essa daqui. Fui ao mercado e comprei. Está faltando o complemento verbal desse verbo. Qual é a palavra que está aqui que vai dar sentido a esse verbo? Certo? O que vocês vão ter que fazer? Coloca aqui, frase A e copia. Fui ao mercado e comprei o quê? Uma encomenda? A direção? Muitas frutas? Política? As contas? A corrida? Teatro ou a matéria? Eu comprei o quê? Muitas frutas, certo? Então, vocês vão copiar. Põe a letra A e escreva. Fui ao mercado e comprei muitas frutas. Entenderam? Somente nas frases que você marcou um X, que é aquela em que o verbo precisa de um complemento, para ter seu sentido completo. Exercício 5. Responda. Os verbos que não precisam de complemento são verbos? E os verbos que precisam de complemento são verbos?
Aqui vocês vão dizer se são transitivos ou intransitivos. E na letra B a mesma coisa, transitivos ou intransitivos. É um conceito isso, tá? Aí aqui no exercício 6 é para ler o poema chamado Castigo, de Léo Cunha. Vocês vão ler o poema e responder a e a B. A pergunta A. No poema, o eu lírico enumera 3 tipos de castigos. Opa, aqui tem que estar no plural, viu, gente? 3 tipos de castigos. Quais são eles? É uma interpretaçãozinha, vocês vão pôr quais são esses castigos. Letra B. Em relação a cada um dos castigos, há 3 soluções, ou seja, existem 3 soluções expressas no poema por meio de verbos. Quais são esses verbos? Aí vocês vão copiar, certo? Tudo bem? 7. Separe o sujeito do predicado nas frases abaixo. O exercício 7 é com relação ainda ao poema, tudo bem? Então, eu retirei as frases, 3 frases do poema. A. Eu saio pela janela. Qual é o sujeito e qual é o predicado? B. Eu fujo pelo telefone. Qual que é o sujeito e qual que é o predicado? E C. Eu pulo dentro de um livro. Qual que é o sujeito e qual que é o predicado? Exercício 8. Leia um trecho da crônica. Crônica é o tipo de um texto, tá, gente? Do autor Luiz Fernando Veríssimo e responda as perguntas. Vocês vão ler com atenção e responder da A a I. A. As palavras que foram retiradas do texto fazem falta. Ou seja, são necessárias para que o texto tenha sentido completo? Sim ou não? Apenas isso. A quais verbos do texto essas palavras se referem? Aí vocês vão copiar os verbos. Que palavras? As palavras que foram retiradas. Não tem 2 espaços em brancos? Quais são essas palavras que foram retiradas? Elas se referem a quais verbos? Escrevam os verbos aqui na frente. De acordo com o texto, onde o cronista passou suas férias? Em que lugar, gente? Pelo que você entendeu do assunto do texto, como o texto foi descrito, onde é que eles passaram essas férias? Em que lugar? Tá? D. Preencha os espaços em branco aqui no texto. Preencha os espaços em branco com as palavras que faltam, completando desta forma o sentido dos verbos. Gente, a letra C ajuda a responder a D, tá bom? E E. Com isso, concluímos que estes verbos são transitivos ou intransitivos e marca um xizinho. Aqui na 9 eu tenho uma tirinha, tudo bem? Gostaria de ficar sozinho. Já entendi. Então, vou ficar de guarda. O verbo entendi, encontrado no segundo quadrinho, se classifica como transitivo ou intransitivo. Justifique sua resposta, ou seja, ele já tem o seu sentido completo ou está incompleto. De acordo com isso, você vai responder se ele é transitivo ou intransitivo e explicar o porquê. Pessoal, então essa é a atividade dessa semana, certo? Espero ter explicado de um jeito que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um grande beijo e Deus abençoe a cada um de vocês.